E os próprios médicos dizem que estão assustados com essas recomendações de outros médicos do uso de anabolizantes. Então a gente tem que entender por que isso está acontecendo. E a proposta hoje do querido Dr. Hamilton é exatamente o contrário. Ele vai provar pra gente que é possível ter um corpo bem bacana, sarado, saudável, né? Um corpo do jeito que você quer, sem anabolizantes. Quem vem contar tudo pra gente mais uma vez, Dr. Hamilton Macedo, ele é médico dermatologista com prática em oxidologia. Seja bem-vindo mais uma vez, querido. Não, você é um querido. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vocês sabem, né? Eu gosto de brincar, mas é verdade. Ele é o médico das celebridades. Quem segue ele no Insta fica doidinho assim, olha... Que bacana, olha ali, né? Então a pessoa vai no Dr. Hamilton. Ele sabe tudo dessa área e deixa as mulheres ainda mais lindas, Dr. Hamilton. Bom, a gente tem aí alguns vídeos que podem ilustrar a nossa pauta. A gente já vai colocar, o Dr. Hamilton vai explicar, mas essa introdução, né, do uso do anabolizante é muito séria e muito importante, né, Dr. Hamilton? Você acha que você se encaixa nesse quadro, como eu disse há pouco, dos médicos que estão assustados com a quantidade de pacientes que estão usando anabolizantes? Além de tratar de qualidade de vida, por fazer ortomolecular, oxidologia, eu também sou dermatologista e eu pego os efeitos colaterais desses anabolizantes. Os pacientes chegam com queixas, a minha calvície aumentou, eu tô tendo poros mais abertos, eu tô tendo mais acne, né? Acne às vezes graves. E você pega aqueles pacientes, quando você começa a tirar a história, eu tô fazendo um ciclo. Eles falam ciclo. É um ciclo. Estou usando só agora e daqui a pouco vou parar. Então, assim, cada vez está aumentando muito e hoje você vê, Carol, que isso está vindo até para os adolescentes. Isso é um perigo muito grande. Nossa, seríssimo, doutor. Seríssimo. Agora, esses anabolizantes, a gente sabe que se eles ainda são produzidos é porque eles têm também fins médicos, né? Eles podem solucionar alguns problemas. Queria até que você citasse quais para a gente entender, porque de repente foi recomendado por um médico para resolver um problema de saúde, a pessoa pode se assustar. Não, peraí, mas anabolizante é ruim. Tem alguns casos que eles podem ajudar, né? É assim, o que a gente vai falar aqui é sobre os riscos dos esteroides anabolizantes para fins estéticos. Perfeito. Porque tem os esteroides anabolizantes utilizados para fins médicos. Por exemplo, para pacientes que fizeram grandes cirurgias, que estão caquéticos, que perderam muita massa muscular, é uma indicação de dar os esteroides para recuperar essa massa. Perfeito. Pacientes, às vezes, com AIDS, em estado avançado, também esses pacientes se beneficiam. Né? Ou então os pacientes que estão comprovadamente, através de exames clínicos, com deficiência de testosterona. Então, esses pacientes também devem fazer reposição, sempre com orientação médica. Então, por isso que os anabolizantes são produzidos, não para fins estéticos. Se você pegar a bula de um anabolizante, não tem lá dizendo que é para fins estéticos. Perfeito. Então, até para que a gente entenda que existem, então, situações que eles podem ser indicados. Exatamente. Agora, a sua experiência até como médico, né, que você tem recebido aí esses pacientes no consultório, as pessoas sabem que estão tomando anabolizantes ou elas acreditam que seja um ciclo de alguma coisa, mas que não é anabolizante? Elas têm essa ideia? Carol, dificilmente a pessoa não tem essa ideia. Ela tem. Só que as pessoas também têm aquela ideia que comigo não vai acontecer. Né? A gente vê esses exemplos, né? Tem atrizes, né? Sim. Que a gente sabe na mídia que deram declarações, que tiveram câncer causado por anabolizante, né? A gente tem cantores também que já tiveram problemas com anabolizantes, mas as pessoas acham que está muito longe delas, né? Entendi. Só que nós, como médicos, nós vemos isso com mais frequência no consultório, porque os efeitos não vão só de um câncer, vão desde o aumento da oleosidade da pele até câncer, né? Então, assim, são muitas causas. Então, a gente sempre divide, né? Essas causas, o que causa mais na mulher? Ela vai causar na mulher alteração do ciclo menstrual, né? Ela vai causar aumento de clitóris. Ela vai causar disfunção sexual também, que a princípio aumenta o libido, depois mexe com o libido. E principalmente ela leva a quadros psicóticos, ela pode levar a confusão mental. Nossa, né? Então esses casos também são sempre em homens e mulheres, né? Mulher mais especificamente da parte da genitália que tem aumento do clitóris. Em todos os pacientes, homens e mulheres, você tem aumento de acne, né? Aumento da oleosidade da pele, alteração da função hepática. Né? Olha, então, seríssimo. Muito, muito interessante. E também aumento da incidência de câncer, principalmente de câncer hepático. Né? Olha. E em adolescentes, que é o mais grave, gente, em adolescentes,
soldadura das epífises. O que é epífise? Quando o osso vai crescendo, Carol, no final ele ainda precisa de crescimento. Tá. Quando eu dou uma dose maior de hormônio para esse paciente, eu faço uma soldadura da epífise, eu diminuo a estatura. Entendi. Então, isso não está infrequente. Tá. Não é muito comum, mas acontece e eu já vi casos de pacientes adolescentes com menos de 21 anos, que a gente sabe que a pessoa cresce até os 21 anos, já com o uso de anabolizantes. Gente, isso é terrível. Agora, tem também um detalhe importante que eu acho que a gente pode colocar aqui. Inclusive, a gente vai colocar já uma imagem. Tem várias, assim, muito agressivas. A gente separou uma que ainda não é tão agressiva, né, doutora Hamilton? Exatamente. Porque, claro, por respeito mesmo, né? Mas se você tiver depois algum interesse, você pode ir em site de busca para ver realmente o que pode acontecer o uso do anabolizante. Infelizmente. Tem uma imagem que mostra a pele ali já inflamada. Olha, a gente chegou a ver fotos que o músculo pode abrir, né? Exatamente. É um negócio... Olha isso. Essa imagem aí... Essa daí é bem leve, tá? Do que a gente encontrou, né, doutor? Essa imagem, Carol, o que é isso? Quando você usa o anabolizante, você pode injetar ou no bíceps direto ou na região glútea onde se aplica. Tá. Existem umas formas de anabolizante que eles injetam diretamente no músculo para aumentar o volume desse músculo. Tá. E muitas vezes essas injeções estão contaminadas ou a asepsia da pele não foi feita de uma forma adequada e você está vendo um grau de celulite já avançado nesse braço. Provavelmente esse quadro vai evoluir, muitas vezes abre, causando fissuras na pele, como aquelas imagens que a gente viu, né, que não dá para mostrar aqui, que são imagens realmente aterrorizantes. E isso não é incomum. Tá, Carol? Isso é comum. Isso é comum. Por exemplo, em região glútea, eu tenho pacientes que já precisaram fazer cirurgia para perder massa muscular da região glútea. Eu tenho um paciente que perdeu o pequeno glúteo porque fez a injeção na região glútea e fez um abscesso e teve que retirar. Os pacientes ficam internados em hospital. Isso não é incomum. Meu Deus! Pode virar uma infecção... Uma infecção generalizada. Por isso que você tem que retirar e fazer a intervenção. Muitas vezes internar o paciente 8 a 14 dias em hospital para dar antibióticos. Olha, a gente falou de anabolizantes algumas vezes aqui no programa, mas esse nível, esse problema, isso que você está contando agora, isso é mais uma informação do perigo e uma informação nova para mim. Eu vou dar um recado e volto, a gente tem mais uma imagem e o Dr. Hamilton vai explicar também a diferença de anabolizantes e asteroides anabolizantes. São coisas diferentes. Desculpa, é asteroides, não, a louca. A louca, cara. Esteroides, ok? Voltando terra. O que é asteroides? A louca. Esse é lá em cima, né? Asteroides. É no cosmos. É no cosmos. É esteroides anabolizantes, tá, gente? Eu me divirto. Então, presta atenção. São coisas diferentes para que você saiba reconhecer, para que você saiba diferenciar. E caso alguém te ofereça, você já está muito bem informado sobre o assunto. E em seguida, é claro, a gente vai mostrar... Como conquistar um corpo bem bacana, com seriedade, de forma saudável, porque é possível. Dr. Hamilton garante. Você está começando, inclusive, uma campanha, né? Exatamente. Como chama a campanha? Natural Bodybuilding. Uau, que chique. Volto já para a gente continuar. Tá vendo? É possível. Então, mais uma imagem para o Dr. Hamilton explicar para a gente o que é, por que pode acontecer. Tá, como é que é? Não tá lendo. É o quê? E o P. Ai, meu Deus. Essa ainda é um pouquinho mais que a outra, né? Isso é um caso, Carol, de uma acne mais grave. Tá. Né? É um paciente que já tinha acne e com os anabolizantes, né, com os esteroides, ele complicou o caso dele. Então, esse é uma acne bem grave, é uma acne que você tem que realmente entrar com a isotretinoína. Muitas vezes a gente pega um paciente desse com o fígado já complicado e você tem que dar uma medicação que já vai agir nesse fígado. Então, realmente, é um caso bem complicado. Olha só, e gente. pode chegar a esse nível. Que horror. Uma coisa importante, Carol, a gente estava falando daqueles riscos dos anabolizantes injetáveis, mas eles podem ser tomados por via oral também. Era o que eu ia te perguntar. Eles são vendidos também em forma de comprimido? Em forma de comprimido, que os riscos são os mesmos. Não tem aquele risco daquele braço, como eu falei, da região glútea dos pacientes, mas pela contaminação da injeção. Mas os riscos, também não pode esquecer dos riscos cardiovasculares. Os esteroides, eles aumentam a coagulação do sangue. Então, isso aumenta o risco de acidente vascular cerebral e de infarto agudo do miocárdio também. Meu Deus, é muito sério. Agora, doutor Hamilton, então explique pra gente a diferença. Nada de asteroides, gente, é esteroides. Anabolizantes é uma coisa, esteroides anabolizantes é outra. A definição de anabolizante é uma substância que você toma, né, ou que você come, né? Tá. E que aquela substância, ela tem a propensão de aumentar a sua massa muscular.
Tá. Né? Então, quando eu falo de esteroides anabolizantes, são basicamente as testosteronas, tá, né? E outros hormônios. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando discute o termo anabolizante. Um aminoácido pode ser anabolizante. Vamos dar exemplo de o HMB, que é o hidroximetilbutirato. Ele é um anabolizante? Ele é um anabolizante, mas ele é uma substância anabolizante natural. É então um aminoácido. Ele não vai dar esses efeitos que a gente comentou há pouco. A arginina, a lisina, eles têm uma ação de aumentar o hormônio do crescimento quando você toma esses aminoácidos à noite. E isso aumenta o hormônio do crescimento e você aumenta a sua massa muscular. Entendi. Então, eles têm uma ação indireta, anabolizante, mas eles não têm risco para o organismo. Então, isso é importante, que agora a gente está entrando numa parte importante da pauta, que ele diz que é possível a gente ter um corpo saudável, quem quer ganhar massa muscular, sem o uso de anabolizantes. Então, essas são substâncias que hoje podem ser utilizadas pelos médicos, são manipulados. São manipulados. Tá, numa quantidade sempre segura. Segura. Né? Eu tenho, Carol, no consultório, jogadores de futebol, eu tenho apresentadores, eu tenho atrizes, eu tenho o público em geral, e são pessoas que me procuram, tanto pela parte da dermatologia como a parte da ortodologia, da estética, para melhorar o corpo. E a gente explica para eles isso. Agora sim, uma coisa importante, Carol, mesmo o paciente que vai tomar essa substância, a creatina também é importante, dependendo da dose e do peso. Então é importante que o paciente faça exames prévios, né? Que ele faça exames médicos, porque tudo que você come, o que você toma, ele é metabolizado no fígado e excretado pelo rim. Tá. Então, para um médico, para passar até um aminoácido para um paciente, é necessário ele entender como é que está o funcionamento desses órgãos. Entendi. Porque se você já tiver um comprometimento desses órgãos, você tem que tratar esses órgãos primeiro para depois dar qualquer coisa. Entendi. Às vezes o paciente está precisando de uma desintoxicação hepática e não de um aminoácido anabolizante. Isso a gente descobre através dos exames laboratoriais. Então, claro, fazer os exames regularmente é o primeiro passo para a pessoa que quer conquistar um corpo saudável, né, com mais massa muscular. Em seguida, a gente tem um outro vídeo que mostra aí uma galera malhando, que é tão legal, que dá ânimo, eu gosto disso. Você vê que eu coloco lá no Insta e as meninas falam, não, continua postando os vídeos da malhação, porque isso dá vontade de fazer, né? Eu acho que você vendo uma pessoa fazer, você fala, nossa, que delícia, lembrei, eu já tenho que treinar. Então, essa é uma maneira saudável, né, doutora Hamilton? Isso. Então, eu andei pensando muito nisso, e daí os pacientes me cobram muito isso, os pacientes que já tomaram anabolizantes, que tiveram complicações, que passam comigo, né? E eles falam, doutor, mas o senhor fala tanto aqui no consultório, só podia falar um pouco mais. E eu lancei no Instagram, no Face, essa campanha chama Natural Body Beauty, que é assim, que eu até peço para as pessoas postarem nas suas fotos quando estiverem malhando, eu tenho um corpo livre de anabolizantes. Para as pessoas verem, você é um caso típico, que tem um corpo maravilhoso. Muito obrigada, tô na luta. Para você postar isso, que você tem um corpo livre de anabolizantes, as pessoas verem que é possível, né, ter um corpo livre de anabolizantes, um corpo saudável. Então agora, porque o que eu acho que as pessoas querem saber exatamente isso, a gente nunca sabe por onde começar, o mais difícil é o primeiro passo. Para quem está assistindo a gente agora e de fato quer ou começar a perder peso, né, quer entrar aí numa vida saudável, número 1, fazer os exames. Fazer os exames, né? Número 2. Número 2, cuidar da dieta alimentar. Importantíssimo. Então, assim, uma alimentação saudável. Então, no teu programa, eu sou telespectador do teu programa também, eu adoro as receitas, eu acompanho no Instagram. Muitas vezes eu peço para minha funcionária de casa fazer as receitas, porque assim, é importante, porque tem receitas muito saudáveis. Então, assim, o cuidado com a alimentação é importante. A quantidade de água que se toma também é importante. Né? A atividade física frequente, ninguém cresce músculo sem estimulá-lo. Então, musculação. Musculação é importante. Às vezes, se o paciente está muito cheinho, Carol, às vezes ele precisa fazer mais exercício aeróbico. No começo. Hoje em dia tem vários trabalhos que mostram que o paciente que faz musculação, ele tem um metabolismo mais aumentado. O tecido muscular, ele aumenta o metabolismo. Por isso que quando você começa a adquirir um pouco de massa muscular, você tem dificuldade de engordar, porque esse tecido, ele começa a queimar mais rápido. Aumenta o metabolismo. Entendi. Então, isso é importante. É importante dormir bem, Carol. A gente cresce músculo dormindo. Você falou do hormônio do crescimento. E a gente falou, vamos tomar os aminoácidos na hora de dormir. Se eu durmo bem, eu libero melatonina e eu libero GH, que são dois hormônios importantes. A melatonina, qual é a função dela? Diminuir as compulsões. Talvez até a compulsão por tomar anabolizante. Brincadeira. Mas assim, diminui a compulsão por alimentos. Você pode perceber, se uma noite você não dorme bem, no dia seguinte você tem mais vontade de comer carboidratos.
Hoje já tem estudos mostrando que o paciente que não dorme bem, ele tem maior risco de ter diabetes. Por quê? Porque a melatonina está diretamente ligado com o gene que provoca diabetes. Então, assim, é importante dormir bem. Então, assim, aumenta essa massa muscular. Com o GH e com a melatonina você melhora essa qualidade de sono. Isso de uma maneira natural. E eu ainda parto do princípio do seguinte, quando a gente pratica atividade física, a gente se cansa mais à noite. É claro que a gente tem mais sono, o corpo fica mais cansado, dolorido, o que é normal ter um pouquinho de sentir que você malhou, que está um pouquinho dolorido, e você quer descansar. O sono fica muito melhor quando faz atividade física. Fica muito melhor. E outra coisa que eu falo sempre para meus pacientes, a meditação noturna, ela é importante. Porque quando eu medito à noite, eu libero endorfina no cérebro, que modula a liberação dos dois hormônios, tanto da melatonina como do GH. Então você já vai contar pra gente como é que a gente faz essa meditação, e eu vou deixar uma perguntinha no Twitter, vamos ver de quem que é, do Flávio? Flávio, beijo pra você. Olha lá, os atletas usam esteroides anabolizantes? Segura. Você já me conta, tá? Tá bom. Gente, hoje o microfone tá fugindo aqui, tá indo pra... Voltamos então pro nosso bate-papo. Deixamos uma perguntinha do Flávio, né? Então, ele faz aí essa ligação de atletas com o uso de esteroides anabolizantes. Eles não podem usar esses esteroides anabolizantes. Os atletas que participam de competição no qual é feito o exame de doping, eles não podem usar. Aliás, porque não devem. É detectado. Imediatamente. Né? Mas às vezes a gente tem atleta que não participa de competição ou que na competição que ele participa não tem exame de doping. Eles utilizam. Pode ser que utilize. Sim. Entendi. Agora, aqueles os fortões, os halterofilistas, né? E essa competição passa por doping, eu acho, né? Passam por doping. Tem umas categorias que passam, outras... Assim, eu não sei como é cada categoria. Tá, mas tem categorias que passam, sim. Então, gente, olha só, e para eles conquistarem, a gente já mostrou uma pauta, a gente trouxe, aquela inclusive. Categoria wellness, aquela categoria realmente tem exame de doping que a pessoa não pode... Tá. As demais eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não vou falar porque eu não tenho conhecimento. Acho até legal, depois a gente pode até fazer uma pesquisa sobre isso. A gente trouxe um halterofilista uma vez aqui no programa, foi uma pauta super legal, e ele contando a disciplina dele, que ele tinha que ingerir próximo aí das competições até 8.000 calorias por dia, né, doutor Hamilton? Uma coisa bem intensa, que ele acordava de madrugada para comer. É, uma vida bem regrada e diferente. Por isso que existe poucos halterofilistas, as pessoas normalmente não são tão... Porque assim, é realmente uma vida mais regrada, tem toda uma dieta especial, né? Esse meu cuidado, Carol, em não utilizar anabolizante, porque eu tenho, como eu te falei, eu tenho jogadores de futebol que passam comigo. E assim, um exame de doping positivo no jogador de futebol pode arrasar a carreira deles e a minha também, né? Lógico, então, assim... Não, e por isso que a gente tem todo o cuidado para trazer aqui sempre convidados que de fato a gente confia, que tem tanto embasamento científico, porque tudo que a gente fala aqui, como vocês dizem, estudos comprovam. Isso eu acho que é fundamental. Agora, conta pra gente como que é essa meditação noturna que pode melhorar o sono, que pode melhorar aí, inclusive, essa produção hormonal natural, né? É assim, quando você medita durante 10 minutos, o cérebro começa a jogar na circulação a endorfina. Essa endorfina vai agir no cérebro causando uma vasodilatação. Então, dificulta o envelhecimento do cérebro. E também ela regulariza os neurotransmissores cerebrais. Entendi. Então, com isso, você modula a liberação desses hormônios. Então, assim, muitas vezes os meus pacientes falam, doutor, pelo amor de Deus, com a minha vida agitada, como é que eu consigo meditar? Então, a meditação, primeiro, você tem que se convencer que você tem que meditar, que você precisa. E não tem ninguém que lhe convença se não seja você mesmo. Então eu falo para o paciente, entre na internet, faz uma pesquisa. No YouTube, por exemplo, tem vários vídeos de grandes gurus dando aulas sobre por que meditar. Eu acho importante o paciente começar com essas pesquisas. Tem livros, vários livros, e tem cursos livres, né? Hoje em dia, por exemplo, tem personal meditação. Ai, que legal! Então é uma pessoa que vai na tua casa e te ensina a meditar. Hoje em dia já tem isso. Fantástico. É um investimento na nossa saúde. Olha que profissional interessante. Vamos ver se a gente traz um personal que ensine a meditar, Luzinha? Vamos pesquisar, se doutor Hamilton você conhecer e quiser indicar. Eu pessoa, olha que pauta bacana pra gente fazer. Pessoa. Porque quando a gente... eu acho que a gente nunca fez essa pauta. Quando a gente pergunta o que fazer para meditar, olha, a gente vai ter uma aula aí. Pode deixar que a gente vai atrás dessa pauta. A Mônica, essa pessoa que eu tenho, a Mônica, ela tem uma história muito bonita para te contar. Olha que legal. Vale a pena você trazer ela um dia Vamos trazer a Mônica, então. Um beijo pra Mônica. Tá convidadíssima. A doutora Hamilton vai passar o contato pra gente fazer essa pauta. Agora, o que você faz, por exemplo? Você faz essa meditação num lugar que te deixe mais tranquilo, na sua casa, fora de casa, no quarto, na cama? É assim, eu crio em casa e eu ensino meus pacientes a criar um ambiente mais tranquilo. Então, primeira coisa, você tem que estimular todos os teus sentidos para poder você relaxar e ter um sono melhor. Primeiro, a iluminação. A iluminação da tua casa tem que ser
mais branda. Tá. Né? Depois, você tem que ter um cheiro na tua casa que seja característico, que não pode ser o cheiro, por exemplo, aqui do estúdio. Tá. Né? Tem que ser um cheiro só da tua casa, nem do seu escritório, do seu trabalho. Legal. Então, quando você morar em casa, quando você abre a porta, ou no elevador, mesmo no hall, você já sente. Eu peço para minha funcionária jogar na casa inteira quando ela sai, e quando eu chego no elevador já tem aquele baque do cheiro. Então, aquilo já remete à tranquilidade, à iluminação. Então, eu estimulei a olfação, estimulei a visão. Agora, a audição. Eu tenho que deixar uma música New Age, eu tenho que deixar uma música mais lenta para emitir ondas deltas para me ensinar. Tá na hora de dormir. Entendi. Fica calmo. Tá. Depois, a gustação. É importante um chá sem cafeína. Então, um chá com melissa, valeriana, um chá com camomila, que é o mais conhecido, sem procurar na seção de orgânicos, já que a gente está falando de coisas naturais. Então, você deixa aquele chá em infusão, Carol, e você vai para aqueles 10 minutos de meditação. Meditar é fugir desse mundo real e para o mundo imaginário, só seu. Fechar os E quando você olhos volta, você toma aquele chá e você vai para a tua cama, e você tem aquela bela noite de sono, você vai crescer teu músculo, vai emagrecer e vai ter saúde. Olha que legal. O ciclo, vocês viram como funciona? E eu acho que é tão bacana. Olha, são dicas preciosas, porque a gente está falando aqui de qualidade de vida. E eu vou fechar com aquela perguntinha, Má, que você me fez rapidamente, que é uma pergunta importante. A gente falou de anabolizante, de esteroides anabolizantes, mas a gente não falou de suplementos alimentares. São coisas completamente diferentes. Então, você acredita também que os suplementos, eles também devem ter indicação médica, mesmo, claro, que não sejam aí ligados a anabolizantes? Tem suplementos que podem ser passados por nutricionistas, né? Então, a gente tem os ômegas, tem alguns suplementos. Então, assim, hoje já se tem nutricionista com conhecimento bom para indicar alguns suplementos, né? A gente sempre precisa procurar um bom profissional. Normalmente, quem mexe com a suplementação é o nutricionista, o nutrólogo ou o oxidologista, né? No meu caso, eu sou oxidologista. Então, eu tenho uma formação, eu já estou formado há 25 anos já, e assim eu já tenho uma prática de 20 anos nessa área, então eu já tenho um conhecimento, mas tem muitos profissionais bons e sérios no mercado. Então, o uso do suplemento é bacana, mas também precisa ter aí... De uma orientação. Uma orientação e um bate-papo com um profissional. Acredite no seu médico, procure o seu médico, confie, né? Conheça aí a história dele e confie, né? Eu só tenho um alerta a você passar num profissional e sem exames laboratoriais, esse profissional já tem entupido de suplementos. Isso é uma dica. É uma dica. Desconfie desse profissional. Desconfie desse profissional. A primeira coisa são os exames. Lembra do fígado e do rim? Sim. Pelo menos. Isso aí. É sensacional bater papo com o doutor Amil. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade. Volte logo. A gente fez uma matéria que eu tinha prometido para vocês, acho que a gente vai passar na semana que vem, que é a musculação do futuro. Fomos lá, a Marise foi lá conferir, a matéria ficou sensacional. Semana que vem isso é mais uma dica do Natural Body Bio. Que deu essa dica pra Isso gente. mesmo. Quem quiser, gente, saber mais dessa área, tirar mais dúvidas, que é um assunto muito sério e importante, www.hamiltonmacedo.com.br, www.hamiltonmacedo.com.br, o Insta, @HamiltonMacedo, tudo junto, né? Tudo junto. Lá tem todas as dicas dele, vale a pena, eu sigo e adoro. Obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade.